técnica de olhar criativo, zoom out. O processo criativo começa nos inputs, né? Não adianta ter inputs ruins, ou seja, seu repertório não está com uma grande quantidade, uma grande diversidade, com alguns inputs raros, para que você possa fazer combinações e gerar outputs diferentes também. E uma coisa muito importante para treinar o seu olhar caçador de inputs é ter o hábito de fazer zoom out das soluções criativas que você vê. Como assim? A gente no nosso dia a dia vê um bocado de pequenas soluções criativas para problemas dos mais diversos universos e a gente muitas vezes até olha e admira, né? A gente sempre admira. Puta, que legal, que massa, porra, boa sacada, hein? E é importante a gente ir além do apenas admirar e tentar ter um olhar de, primeiro, aprofundar, dar um zoom in no negócio para entender como foi feito aquilo. E o mais importante é o zoom out. Como assim o zoom out? O zoom out é guardar para você não apenas o que você viu, mas qual é o conceito genérico e que é aplicável em outros contextos que você pode armazenar. Vou dar exemplo, claro, né? Eu estava uma vez de férias em Nova York, fui naquela livraria Barnes & Noble, que é tipo uma cultura Saraiva, né? E o meu padrão é ir na parte de business, na parte de inovação, na parte de crianças e tal. E eu resolvi me abrir, ser curioso e ir na seção que eu nunca vou, que é a parte de papelaria, né? Essas coisas meio de corte de colar, enfim, craft que eles chamam, né? E eu vi lá um livrinho. Ele não tem ele aqui, ele está em Recife, eu comprei um livrinho que dentro do livrinho tinha várias cartinhas que a ideia era você mandar uma carta para o futuro, você mandar uma carta para alguém, colocar a data em que aquilo vai ser aberto e aí você guardar a cápsula. Ele chamava de time capsule, cápsula do tempo, né? Você guarda aquela carta ali e naquele dia você abre. Eu achei massa, comprei, levei pro Natal na minha família, pedi para a minha família fazer cartinhas todas para minha filha, com data futura para ser aberta, achei massa. Agora, além de ter achado massa, achado bacana, achado divertido, o input que eu guardei para mim, o zoom out que eu fiz foi, poxa, interessante esse conceito de você já ter a carta, mas ela não ser aberta agora, ela ter uma hora de abrir. Isso pode ser aplicável até no universo que não seja de cartas, de alguma coisa que você pode entregar logo, talvez por uma questão logística, entregar tudo de uma vez, mas ter uma data para cada coisa, um countdown, né? Uma coisa meio contagem regressiva, ou com a data para abrir, ou com uma senha, né? Então, esse foi o conceito que eu extraí daquele simples objeto e acabou que, alguns meses depois, a gente combinou esse conceito com uma necessidade nossa, um problema, necessidade é problema, que era enviar coisas físicas para os nossos alunos, né? A gente preza muito pela experiência híbrida, a gente queria enviar alguma coisa física. Quando a gente entrou no mercado de educação online, já existia um hábito, um padrão de enviar sempre uma lembrança, um livro, uma besteirinha. A gente queria fazer diferente, numa turma a gente enviou uns adesivos e tal, mas eu queria fazer uma coisa louca, realmente diferente, e aí eu combinei com esse conceito do time capsule, de abrir em tal data, e a gente fez os envelopes, que usa a mesma lógica, são envelopes, assim como o outro, mas não necessariamente tem uma data para abrir, a data está relativo ao seu momento no curso, e com isso a gente resolveu um problema logístico, né? Porque no Brasil é muito difícil ficar mandando um por vez, manda todos de uma vez, cada um com o tempo de abrir. Então, o zoom out é esse olhar que não só está com o look set, né? Tem o mindset, configuração na mente, e o look set. O look set configurado em ver coisas criativas, mas não só ver, mas tentar abstrair qual é o conceito genérico aplicado àquilo e como aplicar em outros contextos, né? Um outro exemplo de viagem. Viagem é sempre uma grande oportunidade de extrair impulsos diferenciados, né? Eu estava observando que as estações de trens, né, os horários, os trens na Europa sempre têm horários bem exatos, assim, 4:02, 9:28 e tal. Eu perguntei para alguém por que isso, e me disseram que assim, alguns têm esse horário exato mesmo, mas mesmo quando não tem, quando o horário era para ser zerado, eles botam esse horário quebrado para dar um sentimento de precisão. Então, vê como tudo começa
na observação, né? Eu quis observar aquilo, né? Tem a teoria do David Kolbe, que é o ciclo de aprendizagem vivencial, né? Que ele fala que a gente aprende vivendo, desde que esteja com o look set, o olhar aprendedor, para não só ver as coisas, mas extrair. Então, o primeiro passo é observar a vida. O segundo passo é dar um zoom in. O zoom in é na hora que eu pergunto por que isso é assim. A observação é quando eu vejo, o zoom in é quando eu pergunto por que é assim, eu estou entrando naquele problema. O zoom out é quando eu descubro o porquê e tento abstrair e ficar com algo genérico. Então, no caso, o genérico é, em qualquer situação que o tempo seja fundamental, que as pessoas costumem atrasar, de repente um evento que eu faço, colocar uma hora precisa, pode criar o sentimento de precisão. E aí eu já dei o zoom out. Aí depois, a quarta etapa é você combinar com outros inputs, lógico, né? Normalmente não é só isso, é isso mais algum outro input que você tem. E a quinta etapa é aplicar nesse outro contexto. Essa questão dos envelopes, além desse input que eu tive com a Time Capsule, eu tinha um input muito antigo no meu repertório, que era de uma época que meu pai foi para a Alemanha. E meu pai voltou com a história, ele passou uns 3 anos com a história de jogar xadrez à distância, via correspondência. O povo na Alemanha fazia isso, e ele inventou fazer com o amigo dele da Alemanha. Durou poucas jogadas, né? A gente ficou inviável. Como é que era? Você armava o tabuleiro na sua casa, o tabuleiro lá, mandava uma carta pro cara dizendo A3, B2. Aí o cara recebia a sua carta, ele tinha o tabuleiro dele, ele movia e mandava uma carta para você dizendo o outro lance. E no sistema de correios que flui, você manda e chega no mesmo dia, até dá para fazer isso, mas Brasil e Alemanha não dava. Mas me marcou muito a imagem do tabuleiro de xadrez que ficava na nossa casa ali intacto e que eu cheguei a mover talvez 2 peças dele e a gente desistiu do jogo. E marcou muito o lance de que, tipo, toda vez que eu passava ali e via aquilo montado, era meio que um gatilho que me lembrava do cara, de mover, de ver se a carta chegou e tal. Isso ficou na minha mente, não como xadrez, mas ficou como uma parada do tipo, uma forma de fazer as pessoas lembrarem de algo é você deixar algum objeto na casa das pessoas, que faça parte da rotina das pessoas. E aí, esse sem dúvida foi o input que a gente combinou com outros inputs para também ter a parada do tabuleiro magnético que fica na geladeira da cozinha, porque também temos um input de que a geladeira da cozinha é um lugar estratégico para colocar informações da casa e tal, enfim. É sempre várias coisas que a gente junta e combina. Um exemplo interessante desse ciclo de aprendizagem vivencial, né? Desse processo de observar, de dar zoom in, de dar zoom out, de combinar com outras coisas e aplicar em outros contextos. Um exemplo que eu gosto é que eu estava na frente do Comedians, casa de comédia na Augusta, né? E aí eu vi um monte de lata na rua, um monte de lata de refrigerante, cerveja, várias assim na rua. E eu achei super estranho aquilo ali no meio da Augusta e tal, ninguém via aquilo, né? E as pessoas... É engraçado que as pessoas adoram reclamar, né? Adoram olhar a lata assim e pensar, absurdo, viu? Absurdo, esse Brasil, viu? Não tem jeito esse Brasil. Isso aí é isso que dá. Isso é culpa da Dilma que botou a lata aí. O povo adora culpar, reclamar, ninguém quer ser parte da solução, né? E eu me dei alguns segundos de observar aquelas latas e percebi um movimento muito interessante. Viu o que aconteceu? Que ideia genial. O cara trabalha com latinhas, ele cata lata, mas para ocupar menos espaço no saco dele, ele bota a lata na rua, para os carros atropelarem a lata, para reduzir o volume da lata e caber mais lata na sacola dele. Em vez de ficar pisando nas latas e amassando com a mão, ele delega para os carros na rua fazer isso por ele. Solução criativa para o problema dele. Genial, hein? O cara delegou para os carros parte do processo, ele terceirizou parte do processo produtivo dele. Amassa aí, papai. Amassa aí, depois eu fico de boa, né? E é engraçado que eu, quando percebi que estava acontecendo isso, quando eu gastei alguns segundos para observar e dar um zoom in na situação, entender o que estava acontecendo, fiquei encantado, filmei e também dei um zoom out. Qual é o zoom out dessa situação? O que eu aprendi não é que, se eu quiser amassar latas, eu boto para o carro amassar. A mensagem é, em algumas situações da vida, pode ter algum tipo de energia acontecendo, né? Alguma força, no caso o carro ali, e você pode colocar algo do seu interesse no caminho dessa energia, abstraindo bem longe assim, né?
você bota algo do seu interesse no caminho dessa energia, de modo que essa energia, essa força, ao passar pelo seu objeto, ela gere um valor para você, no caso a Márcia Lata. Isso tudo sem você ter que pedir autorização para a força, os carros iam passar de todo jeito, e também não aumentar o gasto energético do carro, não ter que fazer ele consumir mais, né? E isso é um input interessante para se guardar, mais do que, se quiser amassar latas, coloca na rua, né? E se você parar para pensar, o que eu descrevi é uma usina hidrelétrica. Tem uma força, que é o lago, essa força passa, você coloca algo do seu interesse no caminho da força, no caso a turbina. Quando essa força passa, gera um valor para você, energia elétrica, sem você pedir autorização para a força, o rio estava lá mesmo, nem também aumentar o gasto energético dela, você apenas represa e tal, enfim. Isso é uma usina hidrelétrica. Talvez o cara criou a usina hidrelétrica, ele viu o cara na Augusta com a latinha, né? Eu pesquiso muito coisa de criança, né? Porque eu sou pai e eu vi num site esses sites que sempre tem BuzzFeed, né? 25 coisas criativas que você nunca pensaria porque você é um bosta e você não é criativo. Né? Eu não falo isso não, mas parece que tá querendo dizer isso. Porque as pessoas muitas vezes olham essas coisas e ficam, porra, que massa, hein, velho? Putz, como é que esse cara teve essa ideia, né? E sempre que eu vejo essas coisas criativas, eu, em vez de ficar, eu nunca pensaria nisso, eu sempre penso, como esse cara pensou nisso? Qual foi a engenharia reversa? Qual é o zoom out? O que eu posso extrair de aprendizagem? E uma vez eu vi isso aqui, ó. Eu vi esse negócio de criança, enfim, fofo, né? Lindinho, essa criança também ajuda a ser fofo, né? E, enfim, o que é isso aqui? Isso aqui é uma usina hidrelétrica. Existe uma força, que é a criança se locomovendo, você coloca no caminho dessa força algo do seu interesse, a flanela, de modo que essa força, ao passar pela flanela, gere um valor para você, limpe o chão, sem você ter que pedir autorização para aquela força, nem aumentar o gasto energético dela. É a mesma coisa. Talvez o cara tendo esse input lá da lata ou da usina hidrelétrica, se eu tivesse o problema de desenhar uma roupa infantil e criativa, que tivesse alguma função, sei lá, eu com esse input no repertório talvez faria essa combinação. Agora vê que louco, eu vi na internet um vídeo de um corvo, que o corvo ele queria quebrar uma noz, sei lá o que era, vê o que ele fez. I think they're trying not to hit it. Oh, that's so great. He's so funny. No, he's got it in the center. He needs to move it again. I think he left. Oh, he got hit. There he is. He heard it too. There he is. He did it. Hey, he's gonna go get. He's watching. He knows what he's doing. They pushed it. Nom nom nom. Nom nom. Genial, Corvo, hein? Corvo é ninja. Esse assunto do zoom out é uma técnica que é diferente das outras. Porque é uma técnica que não é para ser usada, vai ter a reunião, vai ter um momento X, eu vou usar zoom out, vou viajar, vou usar zoom out. Não. Essa é uma técnica para ser incorporada como hábito na sua vida.
o hábito de ter esse olhar criativo, que admira as coisas criativas, observa, que penetra da zoom in, que extrai o conceito da zoom out e busca combinar com outros inputs e aplicar em outros contextos. E é um negócio para estar ligado 24 horas. E um olhar, um look set, de não ter julgamento, de não ficar, isso serve, isso não serve. Uma vez eu estava vendo no Sport TV, numa competição de patinação no gelo, e que não sei se naquele país ou no mundo todo, tinha uma tradição de sempre que uma menina lá, uma patinadora faz o desfile lá, o ato dela, né? A plateia joga ursos. Um monte de urso eles jogam na pista. E o urso é meio que uma votação quase assim da plateia, meio que é um aplauso. Jogar o urso é aplaudir, é grande, né? E eu fiquei pensando, velho, esse hábito de jogar o urso gerou um grande mercado de venda de ursinhos na porta do estádio, né? É uma tradição que cria um outro mercado, né? Porque esse povo não vem de casa com... Tem pessoas que estão com 5 ursos, para você poder votar, meio que aplaudir 5 vezes, né? E era uma quantidade incrível de ursos, né? E quando eu vi isso, primeiro eu fiquei pensando porque eu tô assistindo isso, mas fora isso, eu fiquei pensando, cara, qual é o zoom out aí? O zoom out é pensar, velho, como você pode incentivar algum tipo de tradição da plateia, principalmente em lugares com muitas pessoas, algum tipo de tradição que, para eles executar essa tradição, eles precisem de um mercado, precisam de uma loja, e você cria todo um movimento comercial em função de uma tradição que você pode começar com um pequeno grupo de pessoas e ir expandindo. Isso ficou para mim, se vai ser útil, não sei. É muito interessante também quando você se vicia a ter esse olhar criativo, né? Você começa a fazer zoom out de algumas coisas e começa a perceber padrões, perceber que aquele negócio, que faz parte de um universo totalmente diferente, ele aplicou o mesmo conceito genérico daquele outro negócio que é do mercado totalmente diferente. Por exemplo, o Headspace, que é um aplicativo de meditação guiada, ele tem uma estatística lá, dentre várias, que mostra a sua sequência. Quantos dias consecutivos você tem feito uma meditação guiada, e se você deixar de fazer um dia, o negócio zera. E é interessante porque você começa um dia ou outro, aí acaba, deixa pra lá, mas quando você pela primeira vez consegue chegar no número tipo 10, 15, você começa a não querer quebrar corrente mais. Você começa a querer, não, agora eu não vou, putz, já tô em 20, já em 25, em 30, em 100. Quanto mais você faz, mais você não quer quebrar aquele histórico que foi feito, né? Isso é um conceito aplicável em vários contextos, já aplicados há muito tempo. Já viu aquelas indústrias que botam a plaquinha, estamos há X dias sem ter nenhum acidente. Se tiver um acidente, zera tudo. Isso cria um sentimento de, putz, estamos há 200 dias. Pessoal de segurança pode usar como argumento. Pessoal, 200 dias, velho, não vamos quebrar a corrente, não. Sabe que o Jerry Seinfeld, comediante, ficou famoso, o Seinfeld Calendar, que é a coisa mais simples do mundo. Ele apenas dizia que qualquer um que é um escritor de comédia, qualquer coisa, tem que ter o hábito todo dia de escrever alguma coisa. Mesmo que seja porcaria, mas de escrever. E ele deixava um calendário na parede, em que quando ele escrevia, ele marcava um X, e se um dia ele não escrevesse, ele meio que riscava assim, e começava a contagem, ou seja, ele quebrou a corrente. É o mesmo conceito do Headspace, o mesmo conceito da indústria, aplicados também para criar piada. Um dos melhores livros de criatividade que eu conheço, esse aqui, Not Invented Here, não foi inventado aqui. Cross Industry Innovation, inovação de segmentos cruzados. É um livro que, basicamente, é um livro de combinatividade e de zoom out. É um livro que mostra vários exemplos de como eles extraíram de um universo um insight e aplicaram em outro contexto. Por exemplo, ele mostra, sabe aquele sushis que vai passando uma esteira, né? É o mesmo conceito da esteira do aeroporto, das malas, né? Ele fala que a McDonald's drive-thru foi inspirado também no pit stop de Fórmula 1. Aquele conceito ali das pessoas, várias pessoas fazendo cada uma tarefa específica, meio que tentando que o fluxo inteiro ocorra num curto espaço de tempo, é o drive-thru do McDonald's, né? Eu acredito que um zoom out, como eu falei, é um hábito para ser incorporado, um hábito de olhar, mas também é interessante você, mediante um problema, buscar
um outro universo que você possa dar zoom out. Ele dá um exemplo interessante aqui, né? Se você quer ter uma melhor experiência num hotel ou num hospital, putz, vá buscar insights na Disney. Porque Disney é um lugar de experiência, no parque de diversão em geral, né? Se você tem times pequenos e multifuncionais e você quer ver como esses times podem trabalhar, você pode estudar como é que funciona a tripulação do submarino. Times pequenos e multifuncionais. Vai naquele universo, tenta extrair alguma coisa. Se você quer usos mais eficientes do escritório ou de algum tipo de armazém, como guardar as coisas, você pode estudar como é que é o interior de uma estação internacional, International Space Station, aquela estação que fica no espaço lá, que é um negócio que tem pouco espaço, tem que otimizar. Então, putz, você tem um depósito, quer melhorar a forma de organizar, descobre como é que vai naquele universo de propósito lá, buscando informação e traz o zoom out para o seu contexto. Bem, para finalizar, dizer uma coisa importante, que é engraçado como os empreendedores fazem muito isso naturalmente, né? Eu digo que empreendedores, todas as pessoas que estão buscando criar um negócio, entender um modelo de negócio. Sabe quando a gente fala assim, é tipo um Uber, só que para manicure. O que quer dizer isso? Uber quer dizer que você pega o que o Uber faz, dá um zoom in, entende? E extrai o conceito de ser um ambiente que conecta e tal, a oferta e a demanda, e você aplica para manicure. Ou então alguém fala, é tipo Netflix só para negócios. O que significa? Significa que você pegou o conceito Netflix, deu um zoom out para ambiente de assinatura com conteúdos que você pode aplicar em qualquer outro contexto. Eu diria que o look set dos empreendedores é um look set bem específico, que os empreendedores eles sempre buscam entender o modelo de negócio por trás das coisas. O cara quer empreender, tudo lugar que ele vai, ele quer entender como é que funciona isso aqui, ele quer sempre extrair o modelo de negócio ou o modelo de operação. O empreendedor faz muitas perguntas. O cara está na padaria, se a padaria tiver um funcionamento diferente, ele já quer saber como é que funciona, já faz alguma pergunta, ele quer ali extrair, dar um zoom out daquele modelo de negócio, porque aquele modelo que a padaria utilizou, ele pode ser utilizado daqui a 3 anos para criar um aplicativo revolucionário, ou apenas a gente sempre pensa muito em criar aplicativos revolucionários, mas velho, você não pode extrair os inputs para criar um modelo de gestão de equipes interno revolucionário, um modelo de organização dos projetos na parede. Não é só também para criar os aplicativos revolucionários, né? Enfim, técnicas zoom out, incorpora, papai.